Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa revisão de hoje, né? Hoje são 12/7/2021. Agora são 14 horas e 22 minutos aqui na Autoescola Machado. Essa revisão, ela tem por finalidade dar uma explicação para você que vai fazer a prova teórica. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, eu estou aqui para respondê-las, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de habilitação. Não precisa abrir o livro, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Na prova do Detran vai cair 18 questões relacionadas à matéria de legislação. 18 questões relacionadas à matéria de legislação. Dessas 18 questões, 3 são placas, 3 são sinalizações. Dessas 18 questões, vai cair um gesto do agente, possivelmente, um gesto do condutor, possivelmente, e um silvos, sinais sonoros. De 3 cai 2. Então vai cair uma regra de circulação, 3 placas, um silvo e uma inscrição no pavimento. Então vai cair apenas 12 questões de legislação. O resto são sinalizações, gesto do agente, gesto do condutor e os silvos. Vamos falar um pouquinho agora sobre regra de circulação. Cai na prova do Detran a seguinte alternativa: em qual circunstância eu posso ultrapassar pela direita? Pela direita é proibido ultrapassar. Eu estou afirmando em qual circunstância eu posso fazer uma ultrapassagem. Quando vê que está na minha frente, vai virar para o lado esquerdo. Aí eu posso ultrapassar pelo lado isso sendo em uma via urbana, isso sendo dentro da cidade. Então eu só posso ultrapassar pela direita quando o veículo da minha frente vai virar para o lado esquerdo. Essa é uma questão que pode ser que caia na prova. Outra questão que pode ser que caia na prova: ao ser ultrapassado, você deve manter a velocidade ou reduzir a velocidade? Reduzir a velocidade. Se você manter a velocidade, você está atrapalhando a pessoa que está fazendo a ultrapassagem. Então você deve reduzir a velocidade, encostar o carro para o lado direito e incentivar a ultrapassagem. Legal? De que lado é feita a ultrapassagem ou a passagem? Pelo lado esquerdo. Legal? Continuando. Em qual circunstância você desloca o veículo mais para o eixo central ou mais para a zona central? A palavra eu acho que é errada, virada. Isso. Então, se cair na prova, quanto que eu desloco mais para a esquerda ou mais para a zona central ou mais para o eixo central? Para virar à esquerda em uma via de mão dupla. Em qual circunstância eu desloco mais próximo do bordo da direita? Para virar à direita. Agora, quando que eu desloco todo para o bordo da esquerda? Para virar à esquerda em uma via de mão única. Para virar à esquerda em uma via de mão única. Essas questões podem cair na prova? Sim. Preste atenção. O que é um cruzamento? Cruzamento é quando duas vias se cruzam no mesmo sentido. Isso é um cruzamento. Pode ser que caia uma pergunta na prova, assim: em um cruzamento não sinalizado, de quem é a preferência? De quem está à direita do condutor. Por exemplo, entre o Marquinho e a Isabela, de quem é a preferência? Da Isabela, porque a Isabela está à direita do condutor. Ninguém está trafegando pela direita. A Isabela está à minha direita. Entre o Marquinho e a Isabela, desde que ela vai nessa posição, a preferência da Isabela. Mas não vai cair uma questão dessa. Vai cair assim, ó: em qual circunstância eu tenho a preferência quando eu venho pelo lado direito? Em cruzamento não? Tá, em uma via de um único sentido, de qual lado devem permanecer os veículos lentos? Lado direito. E veículos velozes? Do lado esquerdo. Preste atenção nessa explicação. O veículo que trafega em uma rotatória, ele tem a preferência?
o veículo que trafega em uma rotatória tem a preferência? Sim, terá a preferência. Em um cruzamento não sinalizado, a preferência de quem está à direita. Em uma rotatória, o veículo que está na rotatória tem a preferência. Quem vai entrar na rotatória deve ceder a preferência para o veículo que está na rotatória. Legal? Prestar atenção? Vamos fazer uma revisão então? Em qual circunstância eu desloco mais próximo da direita, ou mais próximo do bordo, ou do bordo da direita? Para entrar à direita. Lembrando que toda conversão à direita é mais próximo da direita. Quanto que eu desloco mais para o eixo central, ou para a zona central? Para virar à esquerda numa via de mão dupla. Quanto que eu desloco todo para o bordo da esquerda? Para virar à esquerda numa via de mão única. Quando eu desloco para o acostamento? Quando que eu desloco o veículo para o acostamento? Para virar à esquerda numa rodovia ou numa estrada? Não. Aí já é outra pergunta. Quanto que eu desloco? Não quanto eu trafego. Quanto que eu desloco para o acostamento? Para fazer uma conversão à esquerda, um retorno ou situação de emergência. Agora sim, Isabela, em qual circunstância eu posso trafegar pelo acostamento para entrar no lote lindeiro? Quando que eu posso trafegar pelo acostamento para entrar no lote lindeiro? O Igor desceu o Morro do Cemitério, passou em frente a Terras Garcias, aquele onde tem o empório lá, e virou sentido Jardim das Oliveiras. Ao entrar no Jardim das Oliveiras, o Igor deslocou o veículo todo para o acostamento. Quanto que eu posso trafegar no acostamento? Somente para entrar no lote lindeiro. Entenderam? Então, por exemplo, eu estou vindo de Alfenas. Para me adentrar em Machado, eu desloco o carro para onde? Para acostamento. Então eu posso trafegar no acostamento somente para entrar no lote lindeiro. Entenderam? Entenderam mesmo? Vamos lá. A Isabela está na faixa da esquerda, tem uma pessoa na faixa da direita, outra. Vamos supor que vocês estão numa via com várias faixas no mesmo sentido. A Isabela sai da faixa dela, vai para a faixa do Igor. O que você está fazendo, Isabela? Não, você está saindo da sua faixa e vai para a faixa do Igor. Você está fazendo uma ultrapassagem, uma passagem, ou um deslocamento lateral, ou uma transposição de faixa. Ela está fazendo um deslocamento lateral e também está fazendo uma transposição de faixa. Mas aí vai cair as duas. Vai, é a mesma coisa. Porque tem Olha, resposta que parece que as duas respostas são certas. não, aí ela está fazendo um deslocamento lateral e uma transposição de faixa. Ok? Você saiu dessa faixa e foi para outra. Entenderam? Quando que eu posso usar a buzina para fazer uma ultrapassagem? Quando eu posso usar a buzina para fazer uma ultrapassagem? Uma pergunta bem assim, lógica. Você falou de buzina se tiver em zona rural. Isso, parabéns, desculpa. Olha, eu só posso usar a buzina para fazer uma ultrapassagem, não é nas zonas rurais, são nas vias rurais, que são rodovias e estradas, que são nas rodovias e nas estradas. Por que eu devo usar a buzina somente para fazer uma ultrapassagem nas vias rurais? Porque se fosse dentro da cidade, causaria uma poluição sonora. Então eu só posso usar a buzina para fazer uma ultrapassagem nas rodovias e nas estradas. Num toque breve. Um toque breve. Só para dar um aviso, assim, você vai... Sim, não é obrigatório, mas quando que eu posso usar a buzina para fazer uma ultrapassagem? Somente nas vias rurais, para alertar o condutor. Ontem mesmo eu fui viajar e eu estava trafegando atrás de um carro, de um veículo, e eu vi que a pessoa não tinha muita experiência na curva. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma distância frontal do veículo na frente, porque ele vai fazer uma cagada. Parece que eu estava lendo. O cara quase enfiou na frente de uma carreta que estava passando. Então,
a gente que já tem uma noção de direção, a gente sabe quando uma pessoa sabe dirigir uma rodovia e não sabe. E dirigir na cidade, dirigir numa via urbana é um fator. Dirigir na rodovia é outro fator. Dirigir na terra, uma estrada que é de terra, é outro fator. Dirigir sobre barro é outro fator. Dirigindo sobre chuva é outro fator. Então, quando você conduz um veículo sobre essas condições, nós chamamos de condições adversas. As condições adversas são fatores que podem prejudicar ou atrapalhar vocês de conduzir o veículo. O que são condições adversas? São fatores que podem prejudicar ou atrapalhar a forma de vocês dirigirem. Por exemplo, tudo que você não controla e prejudica a forma de vocês conduzir um veículo automotor, nós chamamos de condições o quê? Adversas. Quais são as condições adversas? Luz, tempo, via, trânsito, veículo e motorista. Caso venha cair na prova do Detran, obrigado. Caso venha cair na prova do Detran, ofuscamento ou penumbra. Por favor, Dona Geralda, senta aqui nessa outra carteira do meio, por gentileza. Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa do quê? Da luz. Chuva, sol, neblina é uma condição adversa do quê? Tempo. Buracos, más sinalizações, quebra-mola, desnível é uma condição adversa do quê? Vias. Vamos lá. Pneus sem banda de rodagem, pneus subcalibrados, pneus sem sulcos é uma condição adversa do quê? Do veículo. Cansaço, medo, insônia, irritabilidade, agressividade é uma condição adversa do quê? Do condutor. Aí cai uma pergunta na prova. Como se chama uma fina camada de água entre pneu e solo? Aquaplanagem ou hidroplanagem? Como se chama? Sim. Sabe essas condições adversas? Como que elas caem na prova? Vai cair assim para vocês, condições diversas. Pode ser que caia assim, ó. Cansaço está relacionado a qual condição adversa? Do condutor. Pode ser que caia para você também assim, ó. Penumbra ou ofuscamento é uma condição adversa do quê? Da luz. Pode ser que caia na prova assim para vocês também. Chuva, neblina é uma condição adversa do quê? Tempo. Então, é assim que poderá cair na prova para vocês. Legal? Querem perguntar alguma coisa? Vamos lá. Lembrando, deixar de reduzir sob chuva forte é infração que tipo? Grave. Deixar de reduzir sob chuva forte. Deixar de reduzir sob chuva forte é infração que tipo? Grave. 5 pontos. Deixar de ligar os faróis sob chuva ao conduzir um veículo automotor é infração que tipo? Média. Estacionar de 50 centímetros a 1 metro longe do meio-fio é infração que tipo? Leve. Acima de 1 metro é infração que tipo? Grave. Deixar de manter a distância do veículo da frente é infração que tipo? Grave. Em qual circunstância eu posso trafegar usando apenas uma das mãos? Ou fazer gestos convencionais com os braços? Aí eu pergunto para você, quando você vai em algum local buscar algum objeto e você coloca esse objeto no veículo, ou no banco, ou no assoalho do veículo, é permitido? Não. É infração de qual natureza? Grave. É infração de natureza? Grave. Continuando, a LDV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular, ela não poderá ser o quê? Ela poderá ser o quê? Suspensa por quanto tempo? 6 meses
E o veículo será o quê? Apreendido. E o veículo vai ser o quê? Apreendido. Quais são as categorias iniciais? A ou B ou AB. Quais são as categorias iniciais? A ou B ou AB. Vamos lá. Qual é a categoria que conduz um veículo até 50 cilindradas? Até 50 cilindradas. ACC. Qual que é? O que significa ACC? Autorização para conduzir ciclomotor. Onde? Estou falando no singular. O ciclomotor não pode trafegar na via de trânsito rápido. Onde os ciclomotores não podem trafegarem? Em vias de trânsito rápido e rodovias. O que é um ciclomotor? É um similar de uma motocicleta que tem até 50 cilindradas. Ok? Tá no singular. Qual categoria que o exame não é realizado em via pública? A. Quais categorias que o exame não são realizados em via pública? A e a CC. Para realizar um exame da categoria A motocicleta tem que ter quantas cilindradas? Acima de 120 cilindradas. Tá vendo um fator, uma palavrinha? Acima de 50 cilindradas. Não é 50, é acima de 120 cilindradas. Acima de 120, não é 120, é acima de 120. E a 50 pode ser de 120 a 5. Aí quando você faz exame numa categoria acima de 120 cilindradas, é a categoria A. É feito o exame na onde? Na motopista. Legal? Preste bem atenção. Caso venha cair na prova do Detran, a LDV ela pode ser suspensa. Qual o tempo de suspensão dela? 6 meses. A LDV não pode ser o que, dona Geralda? Muito bem. Letícia. Não, Isabela. Isabela, caso venha cair na prova do Detran, quais são os condutores, quais são os candidatos que não podem habilitar? São 6. Os cegos, os analfabetos, menores de 18 anos, os sem documentos, os viciados em álcool e drogas, os selvagens. Eles não podem habilitar. Os selvagens e os civícolos são a mesma coisa, tá bom? Desculpa, eu não sei teu nome. Ninguém vai esquecer. Tá, mas... Então, se eu perguntar para você assim, você não precisa responder, tá? É só para mim ver como a condição que você está sobre a prova. Se cair na prova do Detran, quantos RENASH existe por condutor? O RENASH é o número da habilitação, apenas um. O que significa RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. Igor, quer responder? O RENAVAN é o número do veículo. Quantos RENAVAN existe por veículo? 1. O que significa RENAVAN, Igor? Registro Nacional de Veículos Automotores. Onde se paga o RENAVAN, Igor? No banco. Legal. Dona Geralda, quantas horas tem o curso teórico? 45. Quantas horas tem o curso de legislação? Tá bom. Quantas horas tem direção defensiva? 16. Quantas horas tem meio ambiente e cidadania? 4. Mecânica? 3. Quantas aulas práticas, Isabela, é obrigada a fazer? 20 aulas. Agora, é obrigatório fazer aula noturna? Não. Qual é o teu nome? Cid. Como? Cid. Cid. Ô Cid, quais são as categorias iniciais? A, B. A ou B ou AB. Tá bom? Igor, caso caia na prova do Detran, qual categoria que o exame não é realizado em via pública?
Quais categorias que não são realizadas em via pública? Muito bem, Igor. Quantas cilindradas, dona Geralda, o veículo da categoria A é necessário para poder fazer exame? Não, acima de 120. Onde é realizado o exame da categoria A? Na motopista. Cid, caso caia na prova do Detran, quantas pessoas transporta com a letra B de bola? 8. Mais o condutor. Muito bem, são 9, né? Quantos passageiros? 8. 8 e o condutor. Não, passageiros são 8. Quantas pessoas são 9? Aí só que eles não falam 9. É 8 mais o condutor, mas dá 9 na mesma coisa. Isabela, para mim poder fazer exame na categoria C, o veículo para exame na categoria C deverá apresentar o quê? Mais de 6 mil. No mínimo 6 mil quilos e não precisa ser articulado, não pode ser articulado. Dona Geralda, o veículo para exame na categoria B de dado, ele tem que apresentar quantos lugares? No mínimo 20 lugares, fora o condutor, que dá 21 pessoas. Legal? Então, fora o condutor, tanto o 8 como o 20. Isso. Cid, se cair na... É Cid mesmo, né? Se cair na prova para você, para mim habilitar na categoria E, quais são os pré-requisitos? Maior que 21. Não é maior, no mínimo 21 anos de idade, tem que ter 1 ano de C ou 1 ano de D e não pode ter infração que tipo? Grave ou gravíssimo? Somente gravíssima. Grave pode. Aí é mais de gravíssima ou só gravíssima? Só não pode ter multa gravíssima. Então, mas aí é mais de uma ou é só gravíssima? Não, só uma multa gravíssima. Agora grave pode. Agora, se cair na prova, Igor, no mínimo, para habilitar na categoria E, o que eu necessito? No mínimo, para habilitar na categoria E. Fique atento a essa questão, hein? No mínimo, para habilitar na categoria E, o que eu necessito? Não, no mínimo, 1 ano de C. Olha para você, só isso, olha para você ver. No mínimo, 1 ano de C. Eu perguntei para Cid quais são os pré-requisitos. Tá vendo? Olha que pergunta sem... Não, mas olha que pergunta sem embasamento. No mínimo, é 1 ano de C. Mas poderia ser, como você falou, no mínimo ter 21 anos. Mas no mínimo, a resposta que o Detran quer é 1 ano de C. Tá bom? E da C pode ir para E direto. Pode. Com 1 ano de C você pode ir para E. Mas eu perguntei no mínimo. É 1 ano de C. Deveria ser a pergunta no mínimo para habilitar na categoria C. Qual o requisito? Não quais são os requisitos. Tanto É 1 pra E ano de quanto C. pra D? Ô, Tanto para E quanto para D tem que ser 1 ano de C? não. 2 anos de B você pode pular direto para D. Ou 1 ano de C você pode ir para D. Só de B para D que é 2 anos. Agora deixa eu perguntar para vocês. Quais categorias, está no plural, quais categorias eu tenho que ter 21 anos de idade? C, D, D e E. D e E. D e E. Quais categorias? D e E. Sim. Por exemplo, sabe aquelas caminhonetes que, sei lá, tipo a Dodge Ram? Ah, Se você tiver a carteira D, você pode dirigir ela? sim. Porque qual caminhonete você falou? Dodge Ram. Não, ela com a B você pode. Agora eu vou dar um exemplo assim, ó. A F250 tem que ser C, D ou E. Agora a Hilux pode ser com a B. Por que que a F250 tem que ser categoria ou C, ou D, ou E? Porque o motor dela é um motor de carga. Tem que ser no mínimo 1 ano, tem que ter no mínimo a C. Legal? Pode falar, Igor. Porque é um veículo de carga. A F250 o motor dela é de carga. Bom, vamos lá falar um pouquinho da renovação. A Rafa fala muito sobre renovação. Quem tem hoje até 50 anos, de 18 a 50 anos, renova de quanto tempo? De 10 em 10. Quem tem de 50 a 69, renova de quanto? 5. Quem tem acima de 59, de 69,
3 em 3 anos. Ou conforme a orientação médica ou psicológica em todas as idades. O curso de atualização, olha para mim, concentre em mim. O curso de atualização para renovar a habilitação é obrigado para qual tipo de condutor? O curso de atualização para renovação da habilitação é obrigado para qual condutor? Para o condutor que não renovou a habilitação no prazo determinado por lei. Quando o condutor passa mais de 3 anos ou chega até 3 anos e não renova a habilitação, ele é obrigado a fazer um curso de atualização. Quantas horas tem esse curso de atualização? 15 horas aula. Lembrando que curso de atualização não é curso de reciclagem. Legal? Vamos lá. Como vocês identificam um veículo de autoescola? Pela uma faixa, no mínimo 20 centímetros do quê? De vertical ou de largura. Qual a cor da faixa do veículo? Se não for amarelo o veículo? Amarela. Se o veículo for amarelo, colocar a faixa amarela não vai dar refletir. Se o veículo for amarelo, que cor que deve ser a faixa? Preta. Preta. Se o veículo for só amarelo, a faixa tem que ser que cor? Preta. Tá. Como identifica um veículo de autoescola? Pela uma faixa no mínimo de 20 centímetros de vertical, escrita preta, autoescola e duplo comando de embreagem e freio. E toda modificação que é feita no veículo consta no documento, tá bom? No CVC. Caso venha cair na prova, qual órgão que recebe 5% destinado para a educação no trânsito? Qual órgão que recebe 5% das multas que são destinadas ao trânsito? É o FUNSET. É o FUNSET, né? É o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. A PPD, ela é válida em todo o território nacional ou só no perímetro urbano? Preste atenção. Qual a validade da PPD? Qual a validade da PPD? No período de 1 ano, vocês não poderão cometer quais tipos de infrações? Gravíssima, grave ou 2 médias. No período de 1 ano. Porque se você comete uma multa gravíssima, ou uma grave, ou 2 médias, o que vai ocorrer? A PPD vai ser cassada. A PPD, Igor, ela pode ser cassada ou recolhida. Ela pode ser o quê? Cassada ou recolhida. Ela não pode ser o quê? Suspensa. Agora a CNH, ela pode ser cassada, recolhida e suspensa. A PPD só pode ser recolhida e cassada. Legal? Vamos lá. Vamos fazer uma suposição. A CNH, ela foi cassada. Qual o prazo para reiniciar o processo tudo de novo? A CNH tem que esperar qual prazo? 2 anos. Qual prazo? 2 anos. Tá, e a PPD, a permissão para dirigir? Pode começar a qualquer tempo ou a qualquer momento. Sim? Qual veículo que necessita de uma inspeção semestral para ser conduzido em vias públicas? É um veículo escolar. Qual equipamento que o veículo escolar é obrigado a ter? Tacógrafo. Qual a velocidade máxima do veículo escolar? 80 km por hora. Tem que ter no veículo uma lista com o CPF e o RG dos passageiros. E o condutor do veículo de escolares tem que ter no mínimo 21 anos de idade, um curso de direção defensiva para escolares, e para fazer esse curso não pode ter infração de natureza gravíssima e nem grave no período de 1 ano. Lembrando, tratores de rodas e tratores de esteiras. Para conduzir não é necessário habilitação. Para operá-los tem que ter categoria ou C, ou D, ou E. Não relata a idade.
Tem que ter categoria C, D ou E. Preste atenção. Não vai cair essa pergunta na prova. Pode ser que caia, né? Como classifica os veículos? TEC, tração, espécie e categoria. Mas essa questão está muito longe de acontecer. Pode cair assim, ó, reboque e semi-reboque, automotor, elétrico, propulsão humana. Eu estou falando do quê? Tração. É assim que vai cair na prova. Pode ser que caia na prova também pode ser que caia na prova. Caso venha cair na prova do Detran, preste atenção. Passageiro, misto, competição, tração, especiais. Eu estou falando do quê? Espécie. É assim que vai cair na prova. Não vai cair quais são as espécies. Ou pode cair assim, ó, particular, aluguel, oficial, representação diplomática, do representante. Eu estou falando do quê? Categoria. Como que vai cair na prova? Reboque, semi-reboque, está ligado ao quê? Atração, automotor, propulsão humana, tração. Quando eu falo particular, oficial, aluguel, eu estou falando do quê? Categoria. Quando eu falo passageiro, misto, competição, eu estou falando do quê? Espécie. É assim que vai cair na prova. Estão entendendo? Então vamos lá. O que é transbordo de carga? É quando você transporta acima do peso ou acima das dimensões. Transbordo de carga é quando nós transportamos acima do peso ou acima das dimensões. Aí cai uma pergunta na prova. Toda vez que ocorre um transbordo de carga, qual medida administrativa será aplicada? Multa e remoção. Qual medida administrativa será aplicada quando ocorre um transbordo de carga? Multa e remoção. Medida administrativa é o quê? Multa e remoção. Agora, se cair, qual penalidade será aplicada? Multa e apreensão. Mas não vai cair essa penalidade, não vai cair penalidade, vai cair medida administrativa. Não é multa e retenção, é multa e remoção. Legal. Por exemplo, o que autoriza um veículo transportar acima do peso, acima da carga e acima das dimensões? Qual órgão que autoriza transportar acima do peso, acima da altura ou acima das dimensões? Chama AET. O que significa AET? Autorização Especial de Trânsito. O que chama? AET, Autorização Especial de Trânsito. Toda vez que vocês estão dirigindo um veículo automotor e quando o veículo de vocês forem apreendido, qual documento será recolhido? Está no singular. Qual documento será recolhido? É o licenciamento. O licenciamento, como se chama o licenciamento? É o CRLV. O que é CRLV? Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Legal, presta atenção. O recibo é documento de porte obrigatório para trafegar com ele? Não é documento de porte obrigatório. Tá. Em qual circunstância eu sou obrigado a fazer um novo recibo? Quando eu mudo do quê? Proprietário, residência, característica e categoria. Legal? Vamos lá. Caso venha cair na prova do Detran, o veículo automotor, um carro, um veículo automotor, o encosto de cabeça, ele é obrigado para todos os assentos? Qual assento que não é obrigado a ter encosto de cabeça? O de trás, no centro. Legal? Para reboque e semi-reboque,
reboque ou semi-reboque. Quais são os equipamentos obrigatórios? Isso cai muito na prova. Protetores para as rodas traseiras, para-choque traseiro, luz branca de cor ré, luz vermelha para freio, luz de mudança de direção, que são as setas, e aquelas faixas refletivas nas suas dimensões. Iluminação na placa traseira. Tem isso no livro? Tem no livro também. Tem no livro sim. E tem na minha cabeça também gravado. Do reboque do quê? Para reboque e semi-reboque, quais são os equipamentos obrigatórios? Ó, para reboque e semi-reboque. Por exemplo, o que é um reboque? Você compra um veículo e atrás daquele veículo você vai levar um jet ski para a praia, ou jet ski para uma lagoa, ou um lago. Entendeu? Aquele reboque é obrigado a ter protetores para as rodas traseiras, que é o para-barro, iluminação na placa traseira, luz de mudança de direção, que são as setas, luz de ré, que é a cor branca, luz de freio vermelha e faixas refletivas nas suas dimensões, aquelas faixas que está escrito para você manter a distância, que se dá luz, parece que acende. Legal? Para veículos de propulsão humana, uma bike é obrigado a ter o quê? Uma luz branca na frente ou uma luz vermelha atrás. Luz branca na frente e luz vermelha atrás. Retrovisor somente o lado esquerdo. Campainha e refletores cardióptero em suas dimensões. Caso venha cair na prova, eu não estou falando postura, estou falando qual a forma para conduzir uma moto. Montada. Qual a forma para conduzir uma moto? Um ciclomotor. Montada. Uma motoneta. Motoneta é uma bis. Motoneta sentada. Você apenas senta. Motoneta sentada. Legal. Caso venha cair na prova do Detran. Qual o órgão máximo normativo? CONTRAN. Qual o órgão que cria câmeras sistemáticas? CONTRAN. O que é? Qual o órgão máximo executivo? DENATRAN. Qual o órgão máximo executivo? Qual o órgão máximo executivo? DENATRAN. Qual órgão fiscalizador rodoviário federal? DR. Qual órgão que patrulha e fiscaliza as rodovias e estradas federais? Polícia Rodoviária Federal. Qual órgão que recorre à multa e infração? JARI. Quantos dias temos para indicar o infrator ou condutor? 30 dias. Como classifica a sinalização? Por placas verticais, horizontais, marcas viárias, dispositivos auxiliares de segurança, por sinais sonoros, por gesto do agente, por gesto dos condutores e por semáforos. Preste atenção. As placas de regulamentação, que estão do lado direito de vocês, se vocês olharem, quase todas elas são formatos de um círculo, são circulares, exceto a R1 e a R2. Aí cai uma pergunta na prova, e o povo erra. A placa R1, qual o significado dela? Parada obrigatória. Parada obrigatória. Muita gente marca apenas pare. Quantos lados tem essa placa? 8. Como é chamada essa placa? Octogonal. Placa octogonal. Agora, se cair na prova, qual a função de uma placa de regulamentação? Qual a função de uma placa de regulamentação? Não, ela não alerta. Ela determina o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, o que é lei, o que não é lei. Então, se cair na prova, qual a cor de uma placa de regulamentação?
ela é vermelha e branca. E a escrita preta. Agora, se cair na prova, quais são as cores? Branca e preta. Vermelha e preta. Vermelha e preta. O fundo é branco. Tá, agora se cair na prova para vocês, qual o formato de uma placa de advertência? Quadrado, exceto quais? A26A, A26B e A41, que não tem o formato de um quadrado. A placa de advertência, qual a finalidade dela? Alertar um perigo existente no local. Aí cai uma pergunta na prova. Ela dá multa? Não. A única placa que dá multa são as placas do quê? Regulamentação. São as placas do quê? Presta atenção ali em mim. Quais são as sinalizações que são mais encontradas nas vias rurais? De atrativos turísticos, né? São as placas de serviços auxiliares e atrativos turísticos. Quais são? Mais nas vias rurais. São as placas auxiliares e atrativos turísticos. Não somente nas vias rurais. São mais encontradas nas vias rurais. São as placas de atrativos turísticas e as placas auxiliares. Legal? Tempo e finalidade. O semáforo. Você está num cruzamento e a luz do semáforo está amarela. Qual o procedimento do condutor? Você já está no cruzamento. Prosseguir. Agora você não está no cruzamento e a luz fica amarela. Qual o procedimento? Você deve reduzir a velocidade. Se houver carro atrás de você, você faz a sinalização com o braço, reduzir e parar. Caso o motociclista esteja no semáforo e o semáforo está fechado, qual o procedimento do motociclista? Fazer gesto com o braço. Fazer gesto com o braço para o condutor que vem vindo atrás. Talvez não vê o motociclista parado no cruzamento ou no semáforo. Tá bom? Vamos lá. Qual o formato e quais são as cores de uma placa educativa? Qual o formato geométrico? É um retângulo. Qual o formato geométrico? É um retângulo. O fundo é de qual cor? E as letras? Pretas. E as letras? Pretas. Aí cai uma pergunta na prova, hein? Quais são as cores de uma das placas indicativas de distância? Verde e branca. Quais são as cores das placas indicativas de local? Azul e branca. Caso venha cair na prova do Detran, ao cruzar com outro veículo, mantenha o farol baixo. Não jogue papel nas vias. Obedeça a sinalização. Use cinto de segurança. Essa placa é uma placa do quê? Essa sinalização é sinalização do quê? Qual que é? Educativa. É uma placa o quê? É uma sinalização educativa. Por favor, preste atenção. Quais são as marcas horizontais? Branca, via de mão única. Amarela, via de mão dupla. Vermelha, ciclofaixa ou ciclovia. Azul, deficiente físico. E preta, contraste. Legal? Vamos dar exemplo. Está pintando um quebra-mola em frente à sua casa. Aí o asfalto faz muito tempo que já está cinza. Aí eles vão lá, pintam o asfalto de preto e colocam a faixa branca em cima para dar o contraste, para você ver de longe. Tem um determinado local aqui em Machado que eles pintaram um quebra-mola elevado de branco e amarelo, não branco e vermelho. Essas cores não correspondem à sinalização do trânsito. Não corresponde. Tá bom? Aí esse lugar, por exemplo, algumas avenidas lá embaixo, por exemplo, que era de baixo lá da Folha do Xadrez, aí não tem nada marcando. Aí ali que fala que é simples.
Como assim? Nem faixa que marca nem branca nem amarela. E a mão que vai e que vem. Como que chama uma rua em dois sentidos? É uma via de mão dupla. Qual a cor da faixa que deveria ser? Amarela. Uma rua de único sentido, qual a cor da faixa? Branca. Para deficiente físico, qual a cor para deficiente físico? Azul. Qual a cor para uma ciclofaixa ou uma ciclovia? Vermelho. Vermelha. Qual a cor que demarca a cor errada no solo? Preta. Eu moro perto do CESEP, próximo ao cemitério. Lá, eles cansam de marcar lá e erram. Lá é direto, eles sinalizam, vai lá, pinta de novo, sinaliza e pinta de novo. Por quê? Colocaram até outro asfalto lá, tanto que eles erraram. Aí eu pergunto para vocês assim, quando eles pintam aqueles erros que eles colocam no pavimento, qual a cor da tinta? Então, o que significa a cor preta no asfalto? Contraste. Ou é para dar um contraste, ou para demarcar uma cor que foi marcada errada. Entendeu? Se falar contraste, eu não sabia que É um corretivo preto. É um corretivo preto, de cor preta. O condutor está dirigindo em uma via. Ele coloca o braço dele na horizontal, e o antebraço na vertical. Ele vai virar para onde? Direita. Só que às vezes cai na prova. Ele não cai o desenho, cai apenas assim. O condutor colocou o braço dele para fora, o braço estava na horizontal e o antebraço na vertical. Ele vai virar para onde? Direita. Braço e antebraço na horizontal. E vai virar para onde? Braço na horizontal, para cima e para baixo.